Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Executores, o podcast de quem faz acontecer. Um super papo como sempre e hoje muito focado em desenvolvimento de times campeões. Qual é o tema do episódio? Como montar times de elite em tempos caóticos. E para falar com vocês aí com muita coisa do dia a dia, da prática das trincheiras, estão comigo aqui os meus sócios, os guerreiros aí combatentes. Chama aí na ordem, hoje vai ser na ordem alfabética. Vou voltar com esse negócio de conceito 1, conceito 2, conceito 3. Essa aí não existe K1, K2, K3. Só existe a conceito Origens e 4.0, porque a gente é digital, pronto. Então vamos fazer só vamos fazer a ordem alfabética hoje. Andy Groove, conhecido como André Santos também, Jefferson Frasnelli e Renato Trindade. Time de peso, bora que bora, rapaziada. Vamos lá, galera. Bora. Tema super importante. Sim, cara, prazer estar aí com todo mundo, né? Hoje conseguindo reunir o time todo, né? Com certeza um bom papo aí pela frente. Excelente, senhores. Vamos que vamos. Obrigado aí estar com vocês mais uma vez, um prazer. Coisa que não é fácil acontecer, né, Jeff? Conseguir reunir esse time aqui. Coisa que não é claro. Rapaz, difícil, hein? Mas é isso aí, vai ser complexo. Acho que o tema tem tudo a ver e legal a gente estar junto aqui. Papo esse. Legal, muito bom, gente. Bom a gente falar aí os quatro. E em casa de ferreiro, espada samurai, né? A gente brinca e faz analogia e é verdade. Então todo mundo grava, todo mundo skin the game e todo mundo pratica os conceitos de liderança. E por que do tema como montar times de elite em tempos caóticos? A gente aqui, para quem ainda não nos conhece bem, a gente tem muito esse drive, a gente faz muita analogia, brincadeira do mundo do mundo militar, né? Que é esquadrão de forças especiais e tudo mais. Né? Não é rasgar seda para si, mas é um pouco do modus operandi que a gente gosta de articular e trazer para o nosso contexto. Quando a gente fala de montar times de elite em tempos caóticos, vai muito do tempo que a gente vive, né? Dando um pouco de contexto. O mundo é um mundo VUCA, tem até outros acrônimos que respondem aí ao mundo que a gente vive, mas é certo que é volátil, é ambíguo, ele é complexo, as coisas mudam muito rápido, de uma hora para outra. Gente, se vocês pararem para pensar, há tempos atrás a gente estava falando de cenários de guerra, cenários de pandemia, não sei o que, e toma aí. A gente está gravando aqui em meados, finalmente de junho, embora o episódio vai ser solto aqui umas 2 ou 3 semanas, e a gente tem aí eclodindo uma nova guerra, que é Israel ali, né? Então já muda todo um contexto, toda uma cadeia de distribuição, cadeia de tecnologia, uma série de impactos. O mundo não é linear, a economia não é linear, a sociedade não é linear. E como é que a gente vai liderar as nossas tropas num contexto que não é linear? E é por isso que a gente precisa pensar em tropas de elite em tempos caóticos. Então vou deixar com vocês aí falar um pouquinho mais de contexto, o que vocês pensam desse tema, e a gente começa essa resenha aí, que vai ser super bacana. Não, legal. Acho que, já posicionou bem, né? Um mundo totalmente incerto, né? Tecnologia muda o tempo todo, processos, métodos, né? E como liderar, então, o time nesses tempos, né? Ou seja, para que o pessoal não tenha desculpa, né? Tenha ação, né? Para que o time não opere bem só quando está tudo sob controle, né? Enfim, acho que esse é o contexto e a expectativa nossa que trabalha aqui. Estou de acordo contigo, Jeff. Acho que esse é o ponto. Tem que estar alinhado, time alinhado. Como eu digo sempre aqui na preparação, né? Tem que estar com as trincheiras prontas, arrumadas, né? Capacete, metralhadora, granada, trincheira bem arrumada, saco de areia prontinho, para tentar roubar a bandeira da melhor forma possível, né? Aqui a gente, de novo, né? Não promete receita de bolo, varinha de cristal, bolinha de cristal, varinha de condão, né? Eu falar varinha de cristal é boa. Aí não tem, né? Não existe. Então é trabalho duro aí, né? Treinamento, é constância. E aí, como analogia é guerra, né? Então, mas assim, o dia a dia ele não espera a gente estar pronto, não, né? Ou a gente lidera no caos, ou vai para cima, ou a gente é engolido, né? Então, exatamente. Não tem desculpa. E a gente estava acostumado há pouco tempo atrás, na verdade, estava pouco mexido, olhar ali para as últimas décadas, da
a virada ali da pandemia, lógico, a tecnologia veio se desenvolvendo, mas falando de cenário macroeconômico, geopolítico, as coisas estavam bem definidas. E agora a gente vê o mundo completamente mexido e a tendência é que isso prolongue por muito tempo, né? E aí eu penso que boa parte do que a gente tem que preparar é fundamentos. Como a gente ensina as pessoas ou comunica para que as pessoas estejam prontas, e aí até pauta do que a gente vai falar um pouco, para quando estiver no campo de batalha saber o que fazer. Independente do cenário ali do xadrez, a gente saber se posicionar da melhor maneira. Quando você tem uma receita de bolo, como o André disse, a gente não tem. Você tem uma receita de bolo a seguir, subentende-se que todas as condições estão pré-definidas. Poxa, você tem ali a receita, você tem os ingredientes, você tem o ambiente, mas quando a gente está falando de fundamentos aqui, é justamente porque não é algo que a gente consegue entender todas as condições, seja no cliente, seja no mercado. Então, é preciso que o time saiba os fundamentos para conseguir entregar mesmo assim. E o importante é não ter apego ao plano original, né? Ou seja, poxa, tem que estar muito bem treinado, tem que estar muito bem capacitado, né? Mas não ter apego ao plano original. As condições mudam, né, Jeff? Exato. É traçar nova rota, né, se necessário, e fazer o que tem que ser feito. Perfeito. Bom, gente, bom demais. E por que aqui, que a gente está falando de ambiente militar e tudo mais? A gente está embasando esse papo, embasa demais o nosso modelo de liderança ali nos Navy SEALs. Que, lógico, a gente guardado as proporções e aquilo que eles operam, diferente aqui do mundo dos negócios, mas liderança é liderança, e contexto complexo é contexto complexo. No caso dos caras, se errar ou alguém não cumprir o papel, é morte. Alguém vai ter que dar notícia lá para mãe de família que o pai não voltou porque um amigo não fez a cobertura. Então é extremamente sério. E aí, lendo a obra seminal do Jocko Willink, que é o Extreme Ownership, ou Responsabilidade Extrema, é um livro que me impactou demais, que a gente discute demais aqui, que a gente busca trazer para o nosso dia a dia. E que a gente entende é gestão por contexto. Não é comando-controle, não é top-down e também não é good vibes, no sentido de tá valendo tudo e isso aqui é uma anarquia. Pelo contrário. E vai dirigir a equipe é um sistema muito bem engendrado sobre quais são os objetivos, qual é a missão e um aglutinamento, uma coesão muito forte na equipe. A gente fala disso com muito orgulho porque a gente percebe isso aqui dentro de casa. Senão a gente não falaria, certamente. Tem uma equipe de pessoas muito capacitadas, com um baita de um background, extremamente inteligentes e ao mesmo tempo consegue jogar junto com um sistema de liderança que funciona. É isso da alta direção até a operação de entrega no dia a dia. E a gente acaba referenciando muito aí no Extreme Ownership, do Jocko Willink. Recomendamos demais aí a leitura. Vou até colocar aqui, ó, ele na minha mesa, livro de cabeceira de mesa, ó, mostrar aqui para vocês, vale muito a pena. Ó, tá tudo anotado aqui, muita coisa legal. E a gente pratica muita coisa aqui no dia a dia, tá, pessoal? E é muito do que a gente está vendo. A gente tem um mundo em colisão, como o Renato trouxe aí, um mundo muito mexido. A gente tem, de um lado, a economia, a sociedade, questões políticas, né, geopolíticas de forma geral, muito mexidas e não existe uma tendência de melhora nesse sentido. As coisas vão continuar mudando muito rápido. Tecnologia em expansão avassaladora e botando para quebrar sistema de processamento cada vez mais capaz e mais barato. Ou seja, a gente está falando de transformação digital, inteligência artificial, uma série de atributos aí que estão mudando, moldando, modelando novas cadeias de negócio. Então tem esse tempero importante. E ao mesmo tempo, como as pessoas se comportam em gestão, como elas se organizam. Aqui a gente não acredita em mimimi, aqui a gente não acredita em militância, valeu? Temos que falar, né? Não acreditamos nesse tipo de coisa. Acredita em trabalho sério. Negócios foram feitos para desenvolver pessoas, negócios foram feitos para desenvolver capital, recursos, e tem muito foco em, sim, cuidar das pessoas, liderá-las, respeitando cada um, deve ser respeitado, mas muito foco em resultado, muito foco em objetivos claros. E é com base nisso aí que a gente vai conversar aqui com a nossa audiência, né? Tem muita coisa legal para a gente falar sobre esse tema. Beleza, dito isso, como é que a gente monta, então, uma equipe, pessoal, em tempos caóticos? Ou montar times de elite em tempos caóticos. Então, os tempos não vão deixar de ser caóticos.
Como é que eu faço para montar um time fora da curva? Eu queria a opinião de vocês. A gente pode fazer um paralelo sobre como se montava times e como a gente entende que devem ser montados times aí de alta precisão para os nossos tempos. Vou tomar a liberdade aqui, dar um passo antes. É o que a gente tem. No primeiro ponto, e quando a gente fala de time, a gente fala de um técnico, a gente fala de uma liderança. Ultimamente existe uma crise nas corporações, nas empresas, sobre a liderança. Então, a gente tem visto as novas gerações chegando, entendendo o contexto do que é liderar, na maioria das empresas, e a maior parte deles não querem mais. Porque o líder, o gerente, o gestor, o diretor tem sido visto como um cara que entregou tudo de si, muitas vezes, não teve a contrapartida de um outro lado, da própria empresa, eventualmente, e não tem também mais as condições de montar seu time, de liderar, de fazer o que acredita e acreditar no que faz. Então, como o Thiago disse ali, né, a questão do mimimi, isso é independente de bandeira política, tá, gente? Mas total. É muito comum a gente ver empresas que, por conta de uma liderança que por muitos anos foi extremamente tóxica, virou o rojão totalmente para o outro lado. E aí tirou toda a autoridade do líder, tirou toda a possibilidade do líder montar o seu time. E aí eu não vejo como, para começar, respondendo a sua pergunta, Thiago, não tem como montar um time se você, como líder, não tem autonomia para escolher as pessoas. Perfeito. Então, eu vivi muito isso nas minhas últimas experiências. É um desafio muito bom, eventualmente, você pegar um time que já está montado e você assumir aquele time, mas tem os limites, né? Então, a gente precisa provar as pessoas, entender se elas estão prontas, porque eventualmente alguém contratou ou alguém trouxe aquela pessoa e ela não tem bagagem ou preparação para estar naquela posição. E quando a gente tem uma pessoa... Cultural, né, Renato? Cultural também. Quando a gente tem essa pessoa que está ali no time e você não consegue movimentar, seja porque você tem que provar por A mais B e por todos os motivos do mundo, e aí vem até um outro ponto também que me faz pensar nessa crise da liderança. Por que as corporações estão colaborando para isso? Se desconfia muito do líder. Então, se você desconfia do seu líder, se você acredita que as suas pessoas não podem, seus líderes não podem contratar ou demitir, você está contratando muito mal. Começa por aí. Então, acho que o primeiro ponto, contratar um time de liderança muito bom. E aí depois esse time precisa ter autonomia. Esse líder precisa ter autonomia para formar o seu próprio time. É algo que eu tenho visto que cada vez está mais difícil de acontecer. Renato, legal. E até complementando ali com o Renato, a liberdade do líder, né, na formação do time, porque é óbvio, é a responsabilidade dele, né? Então até se você busca mesmo no livro, né, o livro dá muitas referências em relação ao líder, né, que, por exemplo, não existe um time ruim, né, ou seja, existe um líder fraco que ou não montou o time adequado, né, ou não lidera o time da forma adequada. Como deveria, né? E eu entendo que também o perfil do líder mudou bastante nos últimos tempos, né? Poxa, no passado, né, era comum a centralização, né? Então o líder seria o oráculo consultado o tempo todo e a partir daí as decisões sendo tomadas, né? E hoje em dia não, né? Hoje em dia, quando o líder ele assume esse tipo de papel, de fato a performance do time cai muito, né? Então, ter essa capacidade, sim, de enxergar o time como um todo e o time funcionando sem de fato a tua participação, né? E no meio do caos, né? Como o Andrezinho gosta, né? Bomba, tiroteio e, caramba, né? Tiro, porrada e bomba. O time tiro, porrada e bomba. O time funcionando sem a ação direta do líder, a não ser corrigir rota em situações inesperadas, né? Eu acho que o perfil mudou bastante também nos últimos tempos. Legal, cara. E aí, isso traz o contexto que significa responsabilidade extrema. Quem é dado é cobrado. E esse é exatamente o core, a espinha dorsal dessa obra aí do Diogo. Que é, em última instância, a responsabilidade de tudo que dá errado ou que não funciona é do líder. É do líder e ponto.
mas não tem coitado do líder. Cara. Você entrou no jogo, a pessoa não correspondeu, ela não foi corretamente capacitada, ela não foi treinada, você não estruturou bem o processo, você não contratou direito, você não aferiu, você não demitiu, alguma coisa que vai vir, não culpar, não é culpar, é responsabilidade, no sentido de olhar para frente, não olhar para trás. Pessoal, tem que ter, eu acho que essa é a premissa básica. O líder tem que formar o seu time. Então, se você contratou um líder, se você contratou um gerente, e também outro ponto, pessoa boa, gerente bom, não vai sair demitindo todo mundo. Não é isso que eu quero dizer. Ele vai ter um tempo para avaliar o seu time e, eventualmente, uma parte daquele time não está preparado. Vai para uma outra área ou vai ser demitido, mas faz parte do jogo. Então, é uma premissa básica, porque uma vez que você dá a liberdade para a pessoa montar o seu time, aí sim entra a responsabilidade extrema. Porque eu, como líder, montei o meu time, então tudo aqui é minha responsabilidade. Eu acho que esse é um bom ponto de partida para a gente começar. Perfeito. Até porque o líder ele sempre deve agir por seus princípios, e esses princípios devem ser inegociáveis, né? Então, assim, nada de modinha, né? E baseado nisso é estruturação, perfeito. São poucos times que a gente vê trabalhando nesse estado da arte, que é a gestão por contexto. Vamos explicar um pouquinho o que é gestão por contexto e vai ficar mais claro a questão da responsabilidade extrema. Um líder que tem que ficar, por exemplo, sair de uma cadeira de direção para informar o time como operar num plano operacional, tático operacional, ou seja, fazer o trabalho do cara, não vai funcionar. E aí entra muito da questão de montagem de times que vocês estão trazendo. Então, como é que funciona isso? Primeiro tem que estar muito claro qual é a missão. Para onde a gente está indo, cara? É muito diferente. Por que os caras colocam no contexto um time super enxuto, que é o time dos SEALs, para abrir clareira e fazer acontecer em missões super especiais? É pouca gente, tá? São batalhões pequenos que vão entrar em campo para fazer acontecer. Lógico que eles vão coordenar e vão conversar, comunicar com infantaria, com equipe de cavalaria, vão trabalhar com a aeronáutica, com os outros fuzileiros navais, mas eles são um time enxuto, de especialistas que vão cuidar muito bem da sua caixinha. Como é que funciona? A missão é muito clara. E para aquele tipo de missão, qual é o tipo de profissional que eu preciso? Que tipo de competência? Ou seja, amigão, se o cara não tem competência e não tem alinhamento cultural, não vai ter adesão. Não dá. Não vai funcionar. Então, a gestão por contexto, o que ela prevê? Que a gente tenha uma missão clara, objetivos claros, pessoas preparadas para coordenar aquele trabalho. Qual que é o papel do líder? Não é mandar em ninguém, é coordenar a missão. Coordenar a missão, tirando o melhor, extraindo o melhor de cada um, e aí o time avança de forma aglutinada, em conjunto, entregando o seu melhor de forma muito alinhada, comunicando muito bem, cada um endereçando e entregando o seu conjunto de solução. É o que a gente vive aqui, né, sem qualquer tipo aí de arrogância. É saber muito bem onde a gente vai coordenar os esforços para que a coisa aconteça. Eu vejo particularmente muito poucos times rodando dessa maneira. Muitas vezes depende do oráculo, do grande oráculo, o dono, o principal executivo, e as pessoas só saem fazendo aquilo que eventualmente esse cabeça, esse líder de negócio comandou. Não é essa a ideia aqui, tá? A gente está falando de um sistema moderno de gestão e prevê a gestão por contexto. Aí sim, a gente vai trabalhar a responsabilidade extrema para corrigir sempre a rota. E eu vejo isso, Thiago, Renato e Jefferson, muito na comunicação, né? A comunicação às vezes não acontece e parece que tá tudo aquele mesmo, se querem mudar, né? Aquele mesmo modus operandi, parece que ele não sai daquele lugar, né? Começa a trazer os comandos, as orientações, né? As delegações, e a pessoa ainda acaba indo para a mesma pessoa, né? Não vem para aquele novo líder, por exemplo, que é o caso que vocês estavam dizendo aqui, né? Então, isso é bem importante, né? É isso, né? Conhecer o objetivo final, né? Independente do líder estar ali ou não, poxa, mudou alguma condição, legal. Qual que é o objetivo final, né? Como é que isso foi estruturado, né? Ou seja, né? Ali, ela entra em relação a propósitos, objetivos, mesmo com mudança constante. Aonde nós temos que chegar? Legal, cara, isso é negociável, independente da situação e do momento. E as decisões, né, se necessário mudança, acabam sendo norteadas por essas condições. Exatamente. Tem um ponto que eu também acho que é fundamental, e aí vocês vão compartilhar da mesma visão, que é o processo seletivo. Quando a gente está falando de Navy SEALs, eu
Lembro daquele cara que tem os vídeos dele que ele tá correndo o tempo todo, 4 da manhã, ele corre lá. David Goggins. David Goggins. Cara, ele conta a experiência dele para entrar no Navy SEALs, é um negócio fora de sério. É um processo seletivo feito para que você não entre, para que você... Lembra do BOP lá, o pede para sair? É mais ou menos assim. Porque ele vai estar a pessoa vai estar numa situação, geralmente, na maioria das vezes, de muita tensão, de muita pressão. Tá? Então, por exemplo, trazer aqui para a nossa realidade. Teve um modelo que eu compartilho com você. É o modelo de case que a gente faz muito aqui. Lá em 2019, quando eu entrei na EA para trabalhar, EA é uma seguradora, tá, gente? Na verdade, é uma empresa de assistência. Eles precisavam de uma pessoa que chegasse jogando, porque a gente tinha ondas de implantação Lean muito parecido com o que a gente faz aqui hoje na Concepto, nas empresas, e não tinha tempo para desenvolver esse cara. Então, como é que foi feita a contratação? Case, situação, problema, sem me avisar de nada, eu estava indo preparado para ter uma conversa. Quando eu cheguei lá, tinha uma planilha aberta no notebook, o gerente falando para eu fazer um modelo de um problem solving, digamos assim, na hora, na frente dele. Depois, contas sem calculadora e depois entrevistas em inglês, tudo surpresa, experimentando como se fosse no mundo real. E aí, quando eu entrei e entendi que era o mundo real desse consultor, que era, cara, tá com diretoria, tá o tempo todo com pressão, poxa, faz sentido. Eu acho que fez sentido bastante aquele processo seletivo daquele jeito. Vai ser todo o time que vai precisar passar por essa sabatina? Não. Mas com uma missão muito clara, definida, você também vai definir como que você coloca a gente pra dentro. Porque depois que colocou, cara, todo mundo perde se não dá certo. A pessoa que entrou, a empresa que recrutou. Então é um ponto fundamental aí, a etapa de recrutar esses talentos. Isso é bem importante, você trouxe, Renato. Estatisticamente dizendo, somente de mais ou menos 15, 20% das pessoas compradas para que qualquer transformação aconteça. Essas pessoas têm que ser a liderança. É a liderança. Então, quando a gente está falando disso aqui, é sempre sobre liderança. Mas o camarada está ali num trabalho mais operacional. Se ele quiser vir para o time de liderança, tem que ser sabatinado. O que acontece com os SEALs? Todo mundo é US Navy SEAL? Não. Você tem soldados de tropa, de infantaria ou pilotos de tanque. Cara, mas ele vai fazer só aquilo. Ele não é força especial. Ele não é time de liderança. E está tudo bem. Normal em qualquer estrutura hierárquica, em qualquer organização. Então eu compartilho muito dessa visão. A gente tem que saber muito bem quem a gente contrata. E isso ajuda demais nesse trabalho de gestão por contexto. O que eu preciso fazer para operar com gestão por contexto e não comando-controle, não de uma maneira arcaica? Objetivos claros, uma missão muito clara, saber o que cada um entrega, né? Objetivos qualitativos, quantitativos. Cada cadeira espera dessas pessoas que vão entregar, vai ser fundamental. E um alinhamento cultural muito forte. Eu consigo avaliar tanto desempenho quanto alinhamento cultural. O alinhamento cultural também é algo fundamental, é sobre valores. Se você eventualmente se for muito técnico, mas o valor não for proteger o colega de equipe, cara, vai tomar chuva. Em última instância, quando as tropas inimigas estiverem chegando e o cara tiver que olhar para ele ou para o outro, ele não vai defender o amigo, ele vai simplesmente correr. Vai ser igual no mundo dos negócios? Claro que não é exatamente igual, mas será que o time que eu estou contratando e botando para rodar, primeiro, eu estou avaliando as questões de valores, alinhamento cultural. Segundo, eu vivo isso no dia a dia para que o time assimile todo dia. E aquele é o modus operandi e eu lidero, por exemplo, assumindo a responsabilidade sobre todas as coisas. É bem isso, gente. Liderar não é para todos. Liderar é para quem deseja ser diferente, fazer diferente. É uma questão de escolha. É escolher. Vai ser perfeito? Não vai. Mas eu preciso escolher, não é herdar somente a cadeira. Exato. Cara, acho que assim, né, e aterrissando isso para o dia a dia, né, da operação, dos negócios ali, acho que pergunta simples, né, dariam o norte, né, se estamos no caminho ou não, né? Então, por exemplo, poxa, se o gestor ficar fora uma semana, cara, o time sabe o que fazer, né? O time sabe como andar, né? O time sabe o que tem que de fato entregar como resultado, né? Ou então, por exemplo, no time, poxa, você já ouviu alguma vez falar, por que nós estamos fazendo isso mesmo? Né? Para que serve isso? Qual a finalidade? Poxa, são indícios bem simples ali que a gente pode interpretar
né, se essa comunicação, né, se a diretriz da missão está de fato clara, né, se está colada na parede para todo mundo viver e vivenciar aquilo todo santo dia. Né? Bom demais, Jeff. É isso mesmo. Então, Perfeito. a missão aqui é o nosso norte, né? Até pegando aqui um pouco da pauta do nosso podcast e aterrissando o que a gente está conversando até aqui, a missão tem que ser o nosso norte. Então, ou seja, você só vai comprar um time campeão com a missão muito clara e eles têm que estar comprados com essa missão. Olha, faz sentido para mim. E é por isso que a gente fala muito sobre propósito. Você traz as pessoas boas não somente por ser um bom líder, não pelo pacote de benefícios, mas se aquela missão é nobre o suficiente para elas estarem debaixo daquela missão. No final do dia, por exemplo, não é sobre o Thiago liderando a equipe, não é sobre o fulano de tal liderando a equipe, é o quanto que eu estou alinhado com aquela missão, o quanto que ela faz sentido para mim. Se não tiver essa conexão de missão e essa seleção de pessoas que estão debaixo dessa missão, que estão dispostas a viver essa missão, a coisa não vai funcionar. É muito sobre isso. Precisa ajustar a rota, está muito claro, todo mundo sabe para onde vai e por que comprou a briga. Né? Ajusta-se a rota com base na missão, né? Não no plano, né? Isso me chamou a atenção, acho que, né, até comentei com um grupo tempos atrás, assisti num desses finais de semana aquela série do Bin Laden, né? Da relação à captura do Bin Laden do Netflix, né? Ilustra de fato a ação dos Navy SEALs, né? Então, eles sabiam, ou tinham, na verdade, né, uma ideia de onde ele estava, né? Da casa, enfim. Dando spoiler aqui, né? Mas enfim, da casa onde ele estava, mas não sabia como é que a casa era por dentro, né? Então, os Navy SEALs, eles faziam o treino numa dada configuração, à noite tinha uma equipe que mudava toda a configuração, eles voltavam e trabalhavam naquela outra configuração e assim foi. Né? Então, ou seja, os caras improvisavam, né? Mas com uma base, né? com uma meta clara, né? Que era a captura, e na verdade, né? A aniquilação do Bin Laden, né? Então esse era o objetivo primário, né? E, poxa, executaram isso com maestria, né? Tudo bem, levou um bom tempo, né? Mas, né? Executaram isso com maestria no final. É bem interessante isso, muito interessante isso aí, Jefferson. Falando sobre planejamento, acho que isso é um dos principais problemas que a gente vê. A gente faz um plano super bonito, o plano geralmente é 2D, né? Tá no papel. Plano 2D, como é que eu vou fazer para avançar algum tipo de missão? O plano é 2D, você entende que tem um caminho X, você entende que tem os inimigos no ponto Y, você tem um arsenal ali em outro ponto, mas quando você vai para o campo efetivo, ele é 3D. No campo efetivo tem lama onde não deveria ter, você não sabia se tinha ou não, tem um muro, uma muralha, você tem N problemas situações que você não saberia no 2D. E aí quando você tem competências, você vai contornar esses pontos que diferem do plano e vai chegar no objetivo final, na missão. Então, grandes times serão assim. No entanto que na série, um dos helicópteros chegou a cair, né? Colide ali, né? Bate, o vórtice do muro ali e cai no meio do terreno. Com uma espessura X que criou um vórtice e derrubou o helicóptero, né? Cara, isso eles conseguiram contingenciar, um helicóptero novo chegou enquanto a operação estava rolando, enfim, né? E improvisou, né? Mas com um objetivo final bem claro. Está treinado para poder mudar de rota rapidamente. É isso aí. Qualquer time campeão aí de elite vai conseguir fazer isso aí com muita aderência. E isso acontece no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não consegue comunicar, muitas vezes a gente vai para por exemplo, uma entrega e não tem mais como a gente falar, a coisa mudou lá no projeto, não tem como a gente nem se alinhar porque já está na incursão, já está na entrega. Cada um faz a leitura de onde a gente quer chegar e consegue se adequar, se adaptar para que projeto, para que aquela missão seja entregue. Legal, gente. Falou sobre esse ponto que é muito importante dessa montagem de time, que é a questão da responsabilidade, o líder que traz para si a responsabilidade de tudo que acontece. Vocês têm algum exemplo para trazer o que no dia a dia, o que vocês já viram do líder, que não é aquele cara que absorve, e também o outro lado, que é saber absorver e tirar o melhor disso, absorver a responsabilidade em si, o comando do time? Cara, eu tenho um exemplo fresco aqui. Vai lá. Fresco, veio na minha memória. Uma vez que eu me senti por conta da exposição que um líder
fez para o líder dele, portava o diretor, o gerente, eu como por ali, e alguma coisa tinha dado errado no trabalho que a gente tinha para entregar, e ao invés do gerente ter aquele jogo de cintura para falar, não, a gente vai mudar isso aqui, ele se mostrou surpreso também. Então meio que pareceu que o diretor e o gerente estavam olhando e apontando o erro que aconteceu comigo. Eu entendo que seria o papel do gerente assumir a responsa. Então, você gerente, para o seu time, ou você diretor, para o seu time, quando você está num ambiente controlado, você com eles, o erro é nosso, vamos tentar entender e vou te dar o feedback, vou entender como melhorar o seu trabalho através do meu trabalho do dia a dia. Se você está com o seu líder do seu time, o erro é sempre seu. Sempre seu. É muito feio quando você vê uma pessoa querer tirar o corpo. Poxa, aconteceu alguma coisa, minha equipe de projeto errou, chega no cliente, vamos supor aqui no contexto da Concepto, eu estou apresentando, estou com o meu analista do lado, e aí eu vou, o cliente talvez não ficou satisfeito com uma entrega, e eu questiono o meu analista na frente do cliente. Não pode ser feito. Eu tenho que trazer a responsabilidade para mim, e aí quando fala de responsabilidade extrema, são exemplos no dia a dia que podem ser simples, mas que fazem toda a diferença. Porque se você não coloca o seu time numa condição de confiança contigo ali, ele está exposto, no dia a dia ele não vai confiar em você. Você perde toda a credibilidade. Acho que um exemplo claro também que tem, recente aí do futebol, já faz tempo na verdade, mas a atitude do Tite. Vocês lembram? Sim, na Copa, a última Copa. O Tite, ele deixou o time chorando no campo, cara. Ele foi pro vestiário, ele falou que ele sempre fez isso. Mas qual a postura que ele deveria tomar? Ele deveria enxugar a lágrima de cada um. Cara, ganhar o time pra si. Ele tem que ser o último a sair. Não são pontos que, se acontecem, eles corroem a sua vida. E é preciso estar muito atento, porque às vezes isso não é uma má intenção. É porque você sempre fez assim, ou porque você nem percebeu. Então aí que vem de novo, né? A intencionalidade em fazer as coisas. É preciso estar ligado o tempo todo e se posicionar como líder. Sobre confiança, né? Eu também, né, na vida aí presenciei também uma situação, eu era liderado na ocasião, fazia parte de um time de desenvolvimento, e uma liderança intermediária, ela errou com o time, né? Só que a gestão superior, por questão de evitar conflito, não querer dor de cabeça, não querer nenhum tipo de problema, poxa, não corrigiu a situação, né? Poxa, por uma ação errada, sem uma correção, o time foi perdendo o resultado, foi perdendo moral, a equipe desanimada, né? Até, de fato, o projeto ser um grande fiasco, né? Ou seja, somente não, né? Ninguém quer conflito, ninguém gosta de conflito, mas, poxa, é necessário, né, às vezes, tomar posição, tomar uma atitude para que, de fato, o time não se perca, né? Então, a questão de evitar conflito, né, ou não evitar conflito, às vezes é necessário, né? Essa questão de conflito, não para me estender, mas para fazer o push. Não tem como passar por cima de situações sem conversar. A gente conversa muito sobre isso. Sim. Como num casamento. Cara, você vai barrigando a conversa difícil, uma hora vai chegar num nível que vai ficar irreparável. Então, as conversas difíceis precisam acontecer. E é bem chato, né? Parar para falar de um tema que é incômodo. Exato. Mas se a gente não fizer, aí que o problema ele toma uma proporção gigantesca. Tem muitos problemas no nosso dia a dia. A gente tem que... Hoje mesmo a gente teve uma discussão nesse sentido. Faz parte do jogo. Não é gostosinho, mas é necessário. É sobre isso. Para liderar, ser um líder fora da curva, montar um time fora da curva, a gente vai ter que sair da zona de conforto o tempo inteiro. O tempo todo. Vai incomodar, vai dar frio no estômago, vai ficar difícil, vai dar dor de cabeça às vezes, mas é necessário. São ações necessárias porque a gente tem que pensar no corpo, na missão, onde a gente quer chegar. Se as pessoas certas estiverem nos lugares certos, fazendo as coisas certas, ok. Agora, se qualquer coisa fora disso não está encaixado, não vai funcionar, não vai rodar. É com essa mesma cabeça que a gente tem que operar. Eu
Também tive esses cases aí, já aconteceu comigo. Eu lembro uma vez que estava fazendo um processo de handover, digamos assim, numa equipe de produto de engenharia, né? Ser um M&A entre duas empresas. Aí o meu diretor de engenharia novo era de outra planta. O cara estava começando um relacionamento comigo e eu acabei, por essa fusão, perdendo muito de capital humano, né, de pessoas e tudo mais. Foi uma reorquestração estrutural. Eu lembro que eu estava desenvolvendo um novo produto. Eu tinha que assobiar e chupar cana, tanto a área de engenharia quanto de produção, e não tinha braço mais para entregar projeto. Não ia sair no tempo. Estava tendo que empurrar o negócio, porque não dava para tocar tudo, né? Precisava de equipe. O que eu liguei pro camarada, tive um papo com ele ali e tal, coloquei a demanda, falei da minha necessidade, o cara simplesmente me falou: você pra mim é problema seu, cara, te vira. TVN, né, Thiago? Isso. Te vira negão. Te vira negão. Te vira negão é sem budget, sem orçamento, sem ter pra onde correr, né, na contra-parede. Então, o cara tinha chance de me ganhar como um liderado, eu marcharia com ele certamente se ele fosse um grande líder até o fim. Perdi a confiança total no negócio, na empresa, por conta desse tipo de atitude. Não olhar para o lado humano, não estabelecer confiança. É a mesma coisa de na missão lá do Osama, morre metade do time e o cara fala: se vira, você não foi treinado? Acho que é isso. É isso. O Resgate do Soldado Ryan fala muito sobre isso, né? Tem outros filmes que falam sobre isso, mas é muito legal. Você perde quase que metade do batalhão para salvar um. Pô, mas poderia preservar a vida desses aqui, mas missão é missão, honra é honra, valor é valor, não se negocia. É muito sobre isso, estabelecer confiança. Porque qual que é a mensagem que eu estava dando, por exemplo, naquele caso do Soldado Ryan? Qualquer um que estivesse na mesma situação, a gente morreria por você. É a mesma situação. É a mesma situação. É valores inegociáveis. Tá? Ninguém vai morrer aqui no mundo dos negócios, não se espera isso. É um regime ali de extrema situação. Mas ainda assim, será que a gente consegue batalhar um pelos outros? A gente consegue enxergar o todo? A gente estava falando até nesse final de semana, né, na confraternização que tivemos, sobre essa questão do porquê os caras conseguem ter essa irmandade, esse fechamento tão grande, já que é trabalho também. Eles não estão lá se divertindo, é trabalho. Conseguem proteger os outros. E também não é família, é uma equipe de elite que tem valores muito bem alinhados. Então, novamente, a gente tem que escolher muito bem. Beleza? Falando da responsabilidade extrema, o líder traz tudo para ele, no sentido de responsabilidade, e a partir dali ele coordena todas as coisas para melhorar sem caça às bruxas, para estabelecer confiança em um modus operandi muito sadio para a equipe. Clareza em tudo, gente. Simplicidade e clareza. Eu vejo muita empresa querendo complicar. Não tem que complicar. Tem que ter método, tem que ter clareza de para onde a gente vai e como cada ator figura dentro do contexto do negócio. Muitas vezes a gente perde muita tração quando não está claro para onde a gente está indo. São N empresas que a gente passa e não tem uma visão clara de para onde ela está indo para um espaço de tempo. A visão da companhia geralmente é um quadro bonito, enfeitado para inglês ver, e não a visão contundente sobre o que a gente está desbravando. Qual é o objetivo? Qual é a missão? E como a gente aterriza isso aqui para curto prazo? Como é que eu aterrizo para o meu universo, para a minha equipe, para o meu quarter, para minhas atividades rotineiras? Como é que vocês enxergam essa questão de clareza em tudo que a gente faz? Uma liderança efetiva é uma montagem de time de elite. No meu ponto de vista, se não é claro, né, se não é simples, eu entendo que não vai funcionar, ainda mais sob pressão. Né? Então, se é tudo muito bem, definido. Né? Então, os times, na verdade, eles acabam falhando não porque o time é ruim, né? Porque ele não entendeu o que tinha que de fato ser feito. Óbvio, né? As pessoas com as expertises adequadas e tudo mais, né? Um time bem formado, ele pode falhar sim, por que não? Né? Eu entendo que justamente por conta da falta de clareza. Eu entendo que essa clareza, ela define, né? Ou seja, a velocidade, define o ritmo da execução, né? Então, quanto mais claro, né? E aí, importante o líder ter redundância nisso, né? Ou seja, tá sempre ali em cima, fazendo um double check, entendendo se o time, né, tá seguindo, e tá trabalhando, né, e remando todo mundo para o mesmo, né, olhando para a bússola, né, e entendendo para onde é que eu tenho que chegar, né, as coisas acontecem de uma forma muito mais sincronizada e mais rápida, né? Eu entendo que
eu entendo que isso pode ser um dos pontos de falha em relação aos projetos. Não, tô de acordo aí, meninos. E eu tinha falado antes, a comunicação, né? Ela tem que estar bem clara, bem alinhada, senão ela morre, né? Ela cai, quebra. E os próprios Navy SEALs, né, eles operam, né, com comandos simples e diretos mesmo sobre fogo cruzado, né? Então tem que ser coisas, como te falo, de repente uma daily, uma weekly, né, aqui trazendo para vendas, né, ritmo, reuniões de forecasting, one-on-ones, análise de ganha-perda. Esses são comandos, né, da comunicação que a gente vai tendo ao longo das semanas que vão fazer com que você alcança o resultado, né? Então eu penso muito nesse ponto mesmo. No campo acho que a comunicação, né, ou a ordem, né, vamos falar em ordem por conta aí da analogia com os Navy SEALs, mas a ordem, o comando, ele tem que ser preciso, né? Ele tem que ser direto. Exato, ele tem que ser claro. Porque, cara, ali tá barulho, tá estresse, risco de morte, enfim, cara, tem que ser claro, cara, é isso, faça isso, né? Então é um dos princípios aí. E aí entra numa... Às vezes você acha que fica bem complexo. Pelo contrário, comunicar bem é você ser claro, conciso, direto. Por exemplo, a gente falou em um outro podcast, exemplo, há 300 anos atrás, estava numa guerra lá, Guerra Civil Americana, por exemplo, vamos dar esse exemplo. Elas não tinham como comunicar via rádio. Então, como é que era? Cara, tem um estandarte XPTO, aquele quadrado, quando levantou aquela placa, infantaria vem. Quando tocou tal instrumento, infantaria volta. Então, esses comandos no dia a dia, eles trazendo para o nosso mundo, é o que, como o André falou, check-in. Cara, vamos alimentar o nosso tema ali de OKRs. A gente tem uma direção lá, bem definida, mas a gente não fala sobre aquela direção, eventualmente a gente vai sair da rota e não vai ter nenhuma correção. E aí, quando o resultado for medido, vai acontecer. Então, falar toda semana sobre os principais objetivos. Dobrar esses objetivos da equipe. Também as expectativas. Acho que é algo que acontece muito. Chega, por exemplo, numa reunião de feedback e o cara chega, o liderado, ele chega achando que o Q1 ali nele é um dos melhores. E aí vem aquela surpresa que deveria acontecer. Poxa, você não está alinhado, não era desse jeito que eu esperava, não gostei do jeito que você fez. Poxa, mas o cara às vezes há 6 meses fazendo daquele jeito. E você só vai e fala para ele no momento que ele vai receber ou não a promoção ou o bônus dele. Acabou ali, você perdeu, cara. Então a comunicação ela acontece no dia a dia, semana, e não de 6 em 6 meses. É verdade. Você vê comum em filmes, né? Eu gosto bastante de filme de guerra, de ação, né? Os comandos são claros, né? Olha, o alvo está a noroeste, 100 metros, atire para matar. Acabou. Perfeito. Neutralizar alvo. Neutralizar alvo, exatamente, né? Ser menos abrupto do que eu atiro para matar. Isso aí, né? Neutralizar o alvo. Isso aí, cara. Aí como você vai fazer isso, né? O que é o neutralizar? Já tá entendendo. Sim, tecnicamente você já sabe o que fazer. Celo CPF, é isso aí. Exato. Polêmico. Mas é isso, clareza na comunicação. Muitas vezes a questão da comunicação ela é banalizada, né, gente? Eu subentendo que o cara sabe o que eu estou dizendo. Não tem que subentender nada. Tanto que nos rituais de gestão, para quem faz direitinho, vocês vão perceber que às vezes é meio chato. Você fala, mas eu falei disso semana passada, cara, parece que foi ontem. Falei desse tema, mas é batida do bumbo. Redundância. Ainda mais no tático operacional, é batida do bumbo. Opa, não avançou por quê? Não fez por quê? Qual é a dor? Qual é o problema? Né? O que não tá? E o que é legal? Como somos seres humanos, a comunicação não é só falada. Né? A gente consegue perceber como o outro tá. Não entregou, mas você percebeu que o companheiro está cabisbaixo. O que será que está acontecendo? Então, tem uma série de componentes relacionados a esse jogo bem engendrado, bem ajustado de um time. Por isso é muito fundamental a questão da comunicação e eu percebo que é muito banalizado. Sabe? As pessoas não dão o real valor que isso pode trazer. A gente passou por diversas empresas aqui, diversos clientes, e os caras
Mesmo no contexto de falar, olha, é muito mais eficiente trabalhar de forma presencial. Todo mundo no seu silo, passa a semana inteira sem conversar. Exato. Cada um com a sua portinha fechada. Será que o problema é o trabalho híbrido ou remoto? Não, é falta de comunicação. Você não tem um bom desenvolvimento de gestão dia a dia da rotina. Então, nunca é demais comunicar. É lógico, a gente não quer aqui ter uma coxa de retalho de comunicação, falar em todos os pontos de uma maneira descoordenada. Não, mas eu coordeno a minha comunicação, sempre vou lançar mão disso para poder falar muitas vezes o óbvio. Então, isso é fundamental. A comunicação precisa. Isso trazendo ali, né, para o dia a dia de novo dos negócios, né? Ou seja, cara, é plano de ação, né, com nome, com prazo, exatamente, né? Reuniões, então, né, poxa, aquelas reuniões que não tem fim, não tem objetivo, né, cara? Reunião com pauta clara, tempo marcado, né, nada de reunião de 2 horas, né? Foco no objetivo específico do dia, da semana, da quinzena, né? Check-ins diários, check-ins semanais, com perguntas simples, né? O que a gente entregou, o que travou, né? Se travou, quem resolve, né? Para quando resolve. Então, assim, né? Coisas diretas e rastreáveis, né? E mapeadas. Né? E lembrar que para tudo isso, método por trás, tem pessoas que aprenderam, quebraram muito a cabeça por décadas, tentando entender os problemas, tanto de comunicação, quanto de processo, quanto de gestão. E através do método que é o fundamento que a gente começou falando lá no início, você vai conseguir entregar tudo isso. Porque às vezes parece que é muito complexo, né? Mas, mais uma vez, não é complexo. Só que é preciso ter um fundamento muito bem estruturado, por exemplo, ali nos OKRs, quando a gente fala de objetivo. Não adianta só dar o objetivo, eu preciso fazer as reuniões de check-ins do objetivo. Poxa, mas... Pra desenrolar, né? É sinal que, por ser simples, é simplório fazer? Não. Exige orquestramento de agenda. Eu preciso reunir um time sênior no mesmo dia. A gente falou hoje aqui como é difícil reunir nosso time dos sócios. Então é preciso que todos estejam em prol de um mesmo objetivo. E aí fazer tudo isso acontecer é responsabilidade da liderança. Ah, mas o pessoal não aparece na reunião. A culpa é sua. Tem isso, sem justificativa. E aí não é culpa, né? Não é culpa, como o pessoal fala, o Joko fala, né? A responsabilidade é sua. Exato. O que você vai fazer com isso? Porque a culpa, é interessante a culpa é sobre o que eu não consigo mais atuar. Então a culpa é minha, eu fico me sentindo culpado, eu sou o patinho feio. Agora a responsabilidade é sua. O que você vai fazer para melhorar? Então é muito sobre isso. Perfeito, perfeito. E aí a gente já cai num componente aqui da nossa discussão, é bem interessante, que é disciplina e liberdade. Eles levam isso muito a sério. Sempre a gente já está fazendo a transposição para a nossa realidade aqui, tá, pessoal? Por que ser disciplinado? Porque a disciplina nos leva a um lugar diferente. Eu gosto muito do acrônimo do João Adib, que ele fala sobre ritmo, rotina e ritual. Ritmo, rotina e ritual. Batida do tambor, frequência, padrão. E aí, gente que acredita em gestão ambidestra, a gente não está falando aqui de ser quadrado ou engessado, tá? Pelo contrário. Quando eu falo de eficiência, é trabalhar cada vez mais para melhorar aquilo que eu já tenho. Se eu vou ganhar cada vez mais batalhas. Ao mesmo tempo, eu olho para o novo, eu inovo, eu trago novas tecnologias, eu implemento novas rotinas, novos processos para poder experimentar o novo, né? Quando a gente fala de inovação. E a partir disso funcionou, eu trago de novo para a mão da eficiência operacional, vou trabalhar ritmo, rotina e ritual. Como é que vocês enxergam a questão da disciplina no dia a dia da condução do negócio e na formação desses times? Parafraseando o Joko, né, ele fala, né, que disciplina é igual a liberdade. Que disciplina, na verdade, não é prisão, né? Ela é base, como o Thiago comentou, ela é base aí para alcançar voos maiores, né? Então, poxa, né, de novo, né, olhando para os Navy SEALs ali, poxa, o pessoal acorda cedo, né, seguem rituais específicos, rituais rígidos, né, limpa a arma, como se fosse a última missão, né, tipo assim, os caras, né, às vezes avaliam, né, poxa, os caras têm toque, né, não, muito pelo contrário, né, é prontidão, né, é sempre fazer, exato, é saber o que fazer no momento certo, né, então, poxa, quando a situação acontecer, o cara repete.
Né? Ele sabe por onde no começar. automático. Isso No aí. automático. Isso é bem interessante que você está trazendo, cara. Ele Eu sabe vou por fazer onde uma começar. relação interessantíssima. Todo mundo gosta de música aí. Já viram um grande guitarrista fechando os olhos e fazendo um baita de um solo em estado de flow? Cara, ele não tá mais olhando ali uma partitura, ele não tá mais sequer olhando o companheiro do lado, ele só sente o ambiente e faz aquilo que ele sempre fez com maestria. Mas ele teve que tocar por anos a fio, treinar, escala em cima de escala, escala em cima de escala, anos e anos a fio. Agora, quando ele tem, por exemplo, ele toca pop e vai tocar rock, cara, ele tem uma base. Ele só vai se adequar àquele ambiente usando fundamentos que ele lançou mão. Como é que eu tenho fundamentos? Eu treino, melhoro, e aí sim eu posso usar. Aí eu vou fazer uma analogia para aquilo que a gente acredita sobre gestão ambidestra e inovação. Você não tem como inovar se você não trabalhar fundamento, se você não trabalhar eficiência, se você não fizer aquilo que é básico. Então a gente fala isso inúmeras vezes para os nossos clientes aqui nos podcasts, mas é uma grande verdade. Tem muita gente correndo atrás da próxima Eldorado. Isso não existe. Não existe, pessoal. Eu tenho que ter disciplina, fundamentos bem lançados e eles permitirão que eu use. Eu faço o novo acontecer de forma muito natural. Perfeito. Um exemplo é o curso de engenharia, né? Ex-engenheiros aqui. Por que a gente hoje é tão movido e tem esse apetite por resolver problema? É algo que a gente faz bem e eventualmente faz até rápido. Porque, cara, são 5 anos que geralmente às vezes viram 5,5, 6 anos por conta da dificuldade do curso, resolvendo problema. Problema. E aí eu tava falando até esses dias com um gestor meu, lá do Mercado Livre. A gente se encontrou, inclusive, lá em Florianópolis. Marcelo. Que legal. Abraço, Marcelo. Sobre como o curso de engenharia, por exemplo, nos prepara para a vida, porque não é sobre aprender o cálculo. É você entender que você tem que ter método, cara. Você começa, termina e refaz. Começa, termina e refaz. Quando chega no campo de batalha, que é o trabalho de verdade, aquilo já tá, o seu cérebro já se acostumou. Então, é também um ponto que não tem almoço grátis, né? Você precisa praticar. Por exemplo, tem se falado muito sobre pessoas que estão vindo direto para o mercado, inovando, não passou por faculdade. Cara, isso aí é 1%. Você tem um processo. Então não adianta querer ser bom em algo sem treinar. É preciso treinar. E isso vale para tudo. Para comunicação, para liderança. Poxa, eu não comunico bem. Você está se olhando no espelho, falando, olhando, gravando como é que você fala, quais são os... A gente, inclusive aqui, né, no podcast, um monte de oportunidades na nossa comunicação, e isso eu acho que é aquela mentalidade mamba, né, que o pessoal fala lá do Kaizen, mentalidade de Kaizen, do Kobe Bryant, ele falava da mentalidade mamba, cada um vai chamar de um nome, mas de melhorar continuamente. E sem disciplina, você não vai conseguir melhorar. Sem disciplina vai ser o gostosinho, vai ser o Netflix. Gente, não entendam aqui que você não pode se dar esses momentos. Mas você, como líder, você tem uma grande responsabilidade, então você tem que estudar sim, você tem que entender sim de pessoas, você tem que procurar saber o que está acontecendo. E é muito comum a gente ver pessoas que se formaram na faculdade, entraram no mercado de trabalho e deixam a vida levar. E aí, cara, simplesmente, para começo de conversa, não é o teu lugar a liderança. Exemplo a ser seguido. Ninguém vai querer seguir um exemplo de uma pessoa que não se aprimora. Tem que ser muito intencional, é verdade. Através de disciplina, é difícil, mas escolha o seu difícil. Sempre vai ser difícil. E a gente escolhe o nosso. Isso é legal que você está trazendo, Renato, porque assim, tem a questão de ser difícil e vai ter que ter, né? Mas o prazer que existe em montar uma equipe de elite e coordenar tudo isso, porque a gente não monta porque é difícil, porque a gente é masoquista, né? A gente quer esse autoflagelo. Não é essa a ideia. A questão é que traz resultado. A coisa acontece. Quando você vê um time montado que tem condição de entregar o resultado, para mim fica cada vez mais claro, não é sobre volume, não é quantidade de pessoas, mas precisão. Pessoas certas nas cadeiras certas. Quando a gente encaixa esse jogo, a gente estava brincando hoje, né, turma? O Jefferson apresentou para nós aí um projeto novo, que é a versão atualizada do Vendas 4.0, um modelo de entrega e tudo mais, com inteligência artificial, muito processo envolvido, método.
E aí a gente falou, pô, simplesmente colocou na mão do cara certo, ele entregou a missão. Ponto. Time bom é assim. E aí todo mundo se regozija, tem muita alegria e contentamento naquilo que cada um avança, enquanto o time todo mundo está avançando. Exato. Então tem muito prazer, tem disciplina, tem dor sim. Por exemplo, para quem treina, né? Experimenta para academia, levantar ferro, 40 quilos caindo de cada lado lá, em cima de uma mesa. Cara, não é docinho, não é gostoso, mas depois você termina o treino, você sai revigorado, fala, caraca, valeu a pena, eu cresci, eu melhorei, eu me superei. Assim é uma partida de algum esporte que eu faço, assim é cuidar de um time campeão. Vai doer, vai ser complicado, vai ser difícil, vai ter conversas difíceis. Outra coisa, hein? Se você quer crescer e quer ter os melhores, saiba que ter os melhores, você vai ter a dificuldade de lidar com a crítica, lidar com os conflitos, mas será que a gente quer chegar num lugar onde isso é necessário? A gente precisa lidar com essas situações complicadas ou eu quero ficar na mediocridade? Ninguém me confronta, ninguém fala nada, tudo que eu falo é assimilar, todo mundo baixa a cabeça. Não. Time campeão, você coloca na mesa o problema, para onde a gente está indo, e vai ter, né, discussões, a gente vai ter um clima às vezes acalorado, mas tudo isso em prol do objetivo definido. Então a liberdade sim, a disciplina sim, ela traz essa liberdade, ela é fundamental, os rituais de gestão vão ajudar demais na hora de a gente aterrissar tudo isso. E aí um outro ponto, acho que para a gente fechar, pessoal, sobre confiança. Equipes que confiam, performam. A gente não confia nossa vida a qualquer um. Imagina ali um Navy SEAL entrando numa operação. Eles só vão entrar com quem eles confiam. Eu posso dar as costas. A gente brinca muito a analogia aqui e é preciso saber atacar, mas principalmente saber proteger. Então, times que confiam performam muito mais. Como é que a gente combina isso, pessoal? Como é que dá essa liga de confiança e exemplos, eventualmente, que vocês tiverem, para a gente formar um time aí fora da curva? Eu acho que, né, a confiança, acho que ela vai sendo construída no dia a dia, né? Acho que no processo, né, essa confiança vai sendo construída justamente com exemplo, né, com atitude, né? Não só o pessoal falando que faz e que... Papel aceita tudo, né, Jeff? Exatamente, que acontece, entendeu? Então, poxa, no dia a dia eu sei que eu posso dar as costas que o Thiago, o Renato e o André estão aqui e vão me proteger, vão me dar apoio, né? E por quê? Porque esses caras já me demonstraram, né, nessa jornada que fazem isso por mim, né? Então, a única forma que eu entendo é isso, cara, é no dia a dia e os exemplos, né? Aquilo que de fato cada um faz. Eu acho que a experiência prévia conta, né? Porque para tu estar na liderança e estar aplicando isso, acho que tu te preparou, né? E tu cantou certinho, Jefferson. Acho que é isso mesmo. Acho que tem que estar preparado e mostrar que aquilo que tu aprendeu e tá aplicando ali na ponta tá funcionando. Né, a gente tem exemplos claros, né? Eu e o André, né? A gente toca, né, bastante projetos em relação a vendas, né? E aí nós temos reuniões de forecast com o cliente. Cara, vira e mexe, estoura uma agenda de um ou de outro, o Andrezinho, me cobre né, em relação a essa agenda aqui. Cara, posso ficar tranquilo, cumprir o que eu tenho que cumprir, que vai ser entregue, que vai ser bem feito, né? E então, assim, né, acho que são as atitudes do dia a dia. Tem também, acho que, o alinhamento de valores, né? Sim. Premissa, com certeza. Tem que ter esse alinhamento de valores e em algum momento a gente não aguenta o processo. Então, tanto alinhamento de valores quanto de missão e submissão. Por exemplo, a gente tem uma missão e a gente precisa se sujeitar também a uma submissão. E aí, quando você... Falando da submissão, que é estar no comando de alguém. Aqui no caso, a gente está no comando do Thiago. Embora sejamos sócios, tem que ter quem guie. Se você não acredita naquela visão, não vai acontecer. A visão é na pessoa, né? E na pessoa. Então é preciso ter esse alinhamento, porque aí quando todos estiverem alinhados, que acontece muito também no dia a dia, como o Jeff falou, mas do início ali é importante trazer pessoas com o valor que fosse uma folha em branco ali, né? Tem aquela mancha, vai conseguir construir um plano em conjunto. Não que a mancha seja a questão negativa, às vezes os valores se diferem,
não por serem negativos, mas por serem diferentes mesmo. Então, o alinhamento cultural que a gente tanto fala é muito sobre isso também. Quem vai aguentar o processo é quem está alinhado culturalmente. É verdade. Melhores times que eu vi performar, eles se alinhavam a uma liderança que eles confiavam demais, tanto que muitas vezes não era pela empresa. Era pela pessoa que estava os liderando, que existia confiança. Lógico que existia uma contrapartida, existia uma aposta, existia um desenvolvimento, e por conta disso você fala, não vou arregar, não vou deixar de fazer, vou batalhar junto aqui, vou fazer acontecer. Então acredito que é muito essa questão. E aí entra o outro ponto, que liderar não é sobre algo que é compulsório. Não é porque eu estou na cadeira, por exemplo, de diretor, e eu vou ser líder de alguém que está abaixo de mim, de um gerente, por exemplo. Não vai. Liderança é sobre conquista. É efetivamente uma conquista. É a outra pessoa que diz se você é líder ou não. Não o contrário. Não é líder de ninguém se aquela pessoa não assimilar a tua liderança. Isso você só vai conseguir conquistando. Você vai mostrar quem você é, quais são os seus valores, como você aposta e desenvolve aquela pessoa. E tem que ter esse alinhamento cultural, né, total. Então, eu acho que um grande líder, para formar esse esquadrão de elite, ele não tem que ser perfeito, ele não tem que ser o cara mais inteligente da mesa, até porque não dá para ser o mais inteligente em tudo, embora tenha que ter um cognitivo bom, mas é principalmente sobre confiança, sobre entendermos que estamos indo para o lugar certo, as pessoas estão alinhadas e existe confiança entre as partes. Sem isso, você não vai performar. Faltou um desses componentes que a gente discutiu aqui, eu não vou ter um esquadrão de elite. É impossível, de maneira alguma, mas eu tenho que pagar o preço. Tem um teste de tempo, fazer as peças se encaixarem aos poucos. Eu não entendo, então, que um esquadrão de elite a gente vai montar em apenas 3 meses. Isso é empreitada. Acontece. Existe. Vou pegar um monte de gente operacional. Ok. Agora, um time de elite, um time de liderança vai levar tempo. A gente aqui mesmo deve estar uns 4, 5 anos aí montando a equipe. É claro, muito momento, mercado, tem uma série de questões importantes disso, você vai encaixando cada peça, mas não é extremamente rápido, né? E quanto mais você gera base, mais pronto você fica para crescer. Acho que confiança é algo aí que é fundamental para qualquer equipe vencedora. E aí um ponto também, pessoal, é o quanto a gente precisa estar cercado de pessoas boas, né? Eventualmente a gente não vai estar trabalhando na mesma missão das pessoas, mas imagina aqui que tinha a missão do Osama lá e eu precisava de 100 Navy SEALs. Cara, mas eventualmente vai ter daqui 2 meses uma missão que vai precisar de 150. Então eu preciso estar cercado de gente boa. E é o que a gente tem tentado fazer aqui na Conselho. Conversar com pessoas, entender quem tem esse mesmo drive que a gente. E o desafio vai chegando e as pessoas já estão ali e só falta conectar. Então eu ouvi uma vez que melhores RH são aqueles que sempre estão entrevistando. É verdade. E quando chega a oportunidade, a pessoa já está ali, ela já entendeu o desafio, e aí é só fechar os detalhes. E um outro ponto também, né, pessoal, falando sobre time. Elite não adianta, você vai ter que pagar bem. Exato. Time de elite missão não crítica, vai. pagamento, tem que ser contento. Exato. E vai lá o Navy SEAL, ele não vai receber o mesmo contra-cheque no final do ano, igual um dado raso. É diferente, porque esse cara se esforça mais. E aí entra algo que muita galera tá colocando na conta do coach, né? Falando que é coisa de coach, a meritocracia. Não existe, galera. Existe. A questão temos pontos de partidas diferentes. A pessoa sai um pouco na frente, outras mais atrás. Mas a gente tem sim essa possibilidade de performar mais. E aí é um ponto que a gente sempre fala, né? O que você está fazendo com o carro que te deram? Alguns saem direto com uma Porsche, outros com um Golzinho, GTI. Pô, mas o que você está fazendo com esse carro que te deram? Diz muito também sobre quem tem perfil para estar dentro desse padrão, né? Será que essa pessoa se desenvolveu ao longo desses anos? De onde ela saiu? Entra bastante o hobby que a pessoa faz, ela gosta de fazer no final de semana, porque você vai conectando. Inclusive, o quanto essa pessoa se coloca em situações de desconforto, né? Forte. Claro, que a gente está falando para missões críticas. Vai ter sempre lugar para aquela pessoa que quer fazer o básico. Mas ela não vai estar no esquadrão de elite. É verdade.
É verdade. E sobre o primeiro ponto que você citou, cara, eu vejo que esse RH que você comentou, ele é muito, muito mais parecido com uma unidade de negócio. A gente fala muito de networking para quem desenvolve o negócio. Você está conectando o RH a ser uma unidade de negócio, fazendo networking no final do dia. Você não vai contratar todo mundo, mas está fazendo networking. E talento puxa talento. Então, sim, temos que ser proativos. É o pipeline de gente. É fundamental. É esse ponto mesmo. E esse fino, Renato, que é a conexão entre as partes, é elementar. O time campeão tem que ter aderência, tem que ter alinhamento, tem que ter pontos aí de conexão efetiva, senão a coisa não vai rodar. Tem que prestar muita atenção em quem a gente coloca para rodar. Eu lembro que eu ouvi uma palestra do CEO, o CEO da Stone. Ele disse que toda a liderança que passava pela empresa, e uma equipe gigantesca, toda a liderança, lá nas etapas finais ele sempre participava, pelo menos tomar um café e bater um papo com aqueles principais candidatos. Ele queria saber muito bem quem era a liderança que estava entrando e se estava alinhado, porque ele entendeu que até ali a cultura campeã era muito por conta da liderança e modus operandi. Ele não deixaria qualquer um entrar. Tem que ter muita adesão, muita aderência. Então eu investiria assim muito tempo em entender qual é o perfil de pessoas, tecnicamente, hard skills e soft skills, que a gente gostaria de ter jogando do nosso lado. Afinal, no final do dia, a gente não consegue entregar nota 10 se tiver um time nota 5. Ainda mais sem alinhamento cultural. Um negócio legal que eu ouvi no RH Summit, pessoal, é que essa entrada da inteligência artificial e automação no nosso dia a dia, as soft skills, elas deixam de ser soft, né, que é como se fosse fácil, né, com hard, difícil, ou soft de mais leve. Não, elas se tornam power skills. Porque cada vez mais essas habilidades humanas elas vão ter um peso maior, que é confiança, tratativa, comunicação. A gente precisa sim conhecer ferramentas, conhecer de metodologia, mas as power skills, né, agora se tornaram um grande diferencial. Então, você aí engenheiro, você aí gestor que sempre está fissurado nos números, fissurado nos sistemas, é importante que você também se envolva com gente, cuida de gente, porque senão os bons não vão querer trabalhar com você. Faz sentido. E aí existe um poder fenomenal, colossal, quando uma pessoa de exatas, quando uma pessoa, por exemplo, extremamente técnica, inteligente, se desenvolve para humanas. Isso aí é um poder sem limites. Realmente faz muito sentido. Para fechar, então, rapaziada, olhando para a formação de times de elite em tempos caóticos, sobre responsabilidade extrema, e recado vocês deixam aí, que conselho vocês podem deixar para o executivo, dono de empresa aí que está nos ouvindo? Bom, vamos lá. Acho que ter plano claro, uma missão clara, né? Formar a equipe a qual você confiaria a sua vida, confiaria a sua empresa, né? Treinar essa galera como se não houvesse o amanhã e execução, né? Execução e medição, né? Eu acho que, né, não tem como falhar. Acho que essa é essa a minha proposta. Deixaria aí como um recado também, né? Acho que passar pelos temas ali, né? Pelos tópicos, né? Que é o líder responsável por tudo, extreme ownership, né? Que a gente falou, simplicidade e clareza, né? Levar isso, disciplina e liberdade, né? É liberdade. E equipes que confiam, né? Performam aí na cobrança mútua. Então, acho que nesses pontos aí que a gente passou durante esse período aí, acho que são os eu traria aí pro pessoal. Meus pontos são algo que por muito tempo eu tive dificuldade de admitir que como líder você erra também. Então, não é mostrar frágil o tempo todo, não é isso que a gente fala, mas é você mostrar que você é gente. A gente erra, vai estar contigo. Contrata devagar, demita rápido. Uma pessoa está desalinhada, ela vai contaminar a equipe. Às vezes não é porque ela está desalinhada, porque ela não quer, porque simplesmente passou o momento dela. Ela já não tem mais a mesma missão. Então é importante que a gente faça esse tipo, sempre pensando nisso. E viva os valores que você ainda muito bem. Consegue, por exemplo, um Steve Jobs tenta tomar uma garrafa de vinho
cara, se você aguentar tomar uma garrafa Isso de é boa. ele ou um café, você vai aguentar as trincheiras com ele. Agora você não aguenta nem meia hora ali, 1 hora de conversa, cara, não vai dar certo. Isso a gente tem dificuldade de medir olhando só currículo, fazendo só case. Converse com as pessoas. Acho que um ponto legal que o Renato trouxe aí em relação ao líder falhar, e falha, né, com certeza, mas em equipes aí de alta performance, né, ou seja, deixa de virar só cobrança, né, e vira colaboração, né, então o pessoal que está sendo comandado, ele tem a liberdade, né, e a certeza de, poxa, se ele, né, em algum momento for corrigir o líder ou, né, apontar algum ponto, ele não vai ser repreendido, aquilo vai servir para o crescimento e para a proteção do grupo. Né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Base lançada, ambiente de confiança. Você sabe que seus homens, sua tropa de elite é boa, estão entregando o melhor, quer dizer que é só correção de rota, um confia nos outros. Eu deixaria como transição de mentalidade para quem é líder, para quem é executivo, para quem é dono de negócio, essa questão da responsabilidade extrema, trazer para si não é simples, não é fácil, então é transicionalmente, todo dia intencionalmente pensar, cara, o que eu posso melhorar na minha liderança? O que eu posso fazer de diferença? Como é que eu posso contratar, desenvolver, responsabilizar, arquitetar, estruturar melhor? Trazer para si de uma maneira filosófica mesmo, é uma maneira de operar, é um modus operandi, é uma mentalidade, uma cosmovisão. Uma filosofia de vida diferente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo confie em pessoas. Você vai errar, você vai se decepcionar. Mas tenha certeza que aqueles que você acertar a mão vão fazer você decolar. Você vai ser um ser humano melhor, conquistar coisas muito maiores por conta disso e vai se realizar enquanto líder. É algo, de uma alegria e de um contentamento muito grande, muito além dos resultados econômicos, saber que a sua equipe performa e todo mundo está debaixo da mesma batida, debaixo da mesma orquestração. Eu deixaria esses conselhos aí. Gente, papo super bom. Dá para falar mais muito tempo sobre isso aqui. É muito legal falar sobre isso. Essa estrutura, essa comunicação entre time e liderança, sistema de gestão. Tem muita coisa legal para falar. Mas fez sentido para você, curta, compartilhe esse episódio aí. Vamos distribuir conhecimento, democratizar conhecimento direto das trincheiras que resolve realmente a guerra. E nos acompanhe aí. Traga também aí seus comentários, eventualmente aí algum tipo de tema que você queira ouvir. Obrigado aí aos rapazes, Renato, Jefferson, André. Até a próxima. Vamos pra cima. Prazer, pessoal. Um abraço. Valeu.